Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje é apresentadora, jornalista, atriz, radialista, modelo e também faz cerimônias. Se eu esqueci de alguma coisa, você me corrige, hein? Estamos aqui com Xênia Fernandes, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa. Que bom, né, estar aqui junto com vocês. A paz do Senhor para todos. E eu tenho certeza que vai ser muita emoção hoje, viu? Muita coisa vai acontecer. Que legal, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por ter aceitado o convite e iremos começar a nossa entrevista aqui, mas antes eu queria saber se eu esqueci de alguma coisa aqui na apresentação. Bem, tem muitas outras coisas que vocês vão descobrir, né, ao longo do programa, mas fiquem tranquilos, tem coisas sim, mas são mais da área de religiosa, né? São missões, coisas que a gente faz como capelania, a questão pastoral, mas a gente vai revelando aos pouquinhos. Tá certo, muito bem. E você virou notícia, né? A revista G10 fez uma matéria sobre a sua linda trajetória. Eu queria que você também falasse um pouquinho aí dessa linha do tempo pra gente. Na verdade, todas as pessoas que são escolhidas por Deus, né, começa no ventre, né? A escolha de Deus para algo na minha vida já começou desde a trajetória quando minha mãe engravidou. Eu vim de uma situação meio que inusitada, né? Minha mãe teve um relacionamento e desse relacionamento extraconjugal eu nasci. E ali Deus já começou um projeto dizendo que tinha me escolhido no ventre, né? Então, é uma situação maravilhosa porque eu aceitei Jesus, eu era criança. Então, eu conheci o Evangelho aos 7 anos de idade, para os 9, e eu comecei a ingressar, né? A minha família foi aceitando Jesus, a gente começou com um projeto no Ministério Infantil, minha família toda se converteu, só que eu tinha um desejo da comunicação, né? A comunicação sempre me chamava atenção. Na escola eu ganhava os concursos de Rainha do Milho, participava de danças, e eu via que eu tinha esse lado, né, da comunicação bem aflorada. Um certo dia eu decidi ser modelo e manequim. Então, eu fiz um curso, na época eu tinha 10 para 11 anos, eu fiz um curso de modelo e fui ingressando na área. Eu já era chamada para fotografia pela Kodak, e pequenininha mesmo eu já ia, então eu decidi seguir a carreira de modelo. Então, de 11 para os 12 anos, eu decidi ser modelo, eu disse, agora eu vou. Com uns 15 anos, eu já saía na capa de jornal, né, do jornal do meu bairro. Nesse ano, dos 15 anos, eu saí 5 vezes como gata mangaba, então era referência, né, na época. E ali eu vi que realmente eu gostava muito de fotografia, eu gostava da comunicação, de desfilar, e fui ingressando, né. Aos 19, eu decidi abandonar a área da comunicação, de moda, porque eu aceitei Jesus, então ficava o coração, né, entre a questão religiosa, né, do ministério e ao mesmo tempo a questão da comunicação. Mas sempre amando a comunicação. E um certo dia eu disse, Deus, e agora? Eu abri mão, né, aos 19 anos da comunicação, mas eu trabalhava no sindicato dos radialistas também. Então, estava sempre envolvida, né? E na igreja eu trabalhava com os eventos. Então, eu também estava na área de comunicação, só que na igreja. E eu vi que realmente tinha esse lado mais aflorado. Eu disse, poxa, então é um caminho que acho que eu vou seguir. Só que eu arranjei um emprego na área administrativa, passei 16 anos no escritório. E ali eu fiquei fechadinha, secreta, ninguém me achava, mas um certo dentista, na época, ele era apresentador de TV, e ele olhou para mim no escritório e disse assim, você é apresentadora de TV, né? Aí eu disse, bem, não. Eles vão fazer um teste? Eu disse, vamos. Aí eu me preparei, fiz um piloto, fiz 3 gravações, 3 pilotos, apresentei na emissora, foi aprovado. Depois que eu apresentei esse piloto, eu ganhei um concurso que na verdade era uma premiação, que era o Oscar da Paraíba, que era o mérito de tanto profissional como empresarial para o pessoal da Paraíba. Então, quando eu ganhei essa premiação em 2019, eu fiquei surpresa, porque assim, eu já estava fora da área de comunicação fazia um bom tempo, né? Eu mesmo atuando com ações sociais, falando em algumas, né, palestras, mas não era tão assídua como sou hoje, né? Então, quando eu ganhei a premiação, eu fiquei surpresa. Aí o diretor me chamou para fazer um teste na TV, fui aprovada. Depois eu passei por outras emissoras, né, que eram filiais às grandes emissoras abertas na Paraíba. Fui aprovada também. Eu disse, nossa, acho que alguma coisa está chegando por aí. Então eu decidi montar um projeto de TV na Paraíba. Mas aí Deus falou tremendamente, usou a boca de várias pessoas, dizendo que ia me levar para uma outra terra, que eu iria ter outros projetos que ele iria colocar nas minhas mãos. E até então eu fiquei surpresa, né, porque eu não tinha saído ainda da Paraíba. E foi quando eu recebi o primeiro convite para ir para Indaiatuba assessorar um evento esportivo. Então, e era uma Copa cristã, que era o Atletas de Cristo,
e eu fui ali dando um apoio, né, para a divulgação da questão do projeto esportivo, e vi realmente que era algo que eu precisava atuar de fato, né? E depois fui convidada para apresentar uma premiação também, que era o Troféu Gospel, só que na categoria o organizador do evento decidiu me nomear como apresentadora de destaque, e ali eu ganhei. Gente, eu concorri com a Mara Maravilha. E eu ganhei, e eu fiquei extremamente surpresa, porque assim, é uma região que não me conhecia direito, com um sotaque totalmente diferente. Para mim ainda era desconhecida, mas para muitos, né, já fizeram uma votação e eu ganhei, e eu fiquei surpresa. E desde então começou, né, os projetos para rádio, pessoal, a Glamour Models, hoje eu sou agenciada pela Glamour Models, então a gente já começou alguns trabalhos também, alguns projetos, né, em andamento. E outros que estão surgindo agora que realmente eu vejo que Deus me quer na área da comunicação, né? Tanto a questão religiosa como a questão secular, a gente vê que o trabalho da comunicação tem feito um efeito muito grande na minha vida. Aí foi quando saiu a pauta da revista, e agora em abril, em 2024, eu vou estar ganhando outra premiação, e fui convidada pela revista Mulheres que Brilham. Então vai ter uma premiação aqui em abril, dia 28, e eu estarei lá também na revista e ganhando a premiação. Então hoje eu vejo que realmente Deus quer essa área, até por outros motivos também que eu decidi seguir, né? Então é muito forte. A comunicação realmente tem feito uma trajetória na minha vida, uma diferença muito grande. Que bacana, que bacana. São muitas coisas, né? E você começou muito nova, é isso que é bacana também, né? Desde Exato. novinha você também já ali fazendo as coisas, né? E Deus também já instruindo, já ministrando no seu coração. E surgiu também, né, a resposta de Deus na área da comunicação. E o que é interessante é que quando a gente identifica o porquê que a gente segue certos caminhos, a gente entende que existe um propósito para aquilo, né? Eu sempre fui apaixonada por missões. E eu amava falar com as pessoas, aconselhar, orientar. Então eu via que a comunicação ela me ajudava muito nisso, né? Então eu comecei a ganhar muitas experiências, tanto de vida como a questão ministerial. As pessoas me procuravam, né? Porque gostavam, sentiam paz. E ali eu percebia que por ser cristã eu tinha um diferencial das outras apresentadoras, porque existia a presença de Deus. Né? Então, assim, não desmerecendo ninguém, tem muitas apresentadoras maravilhosas, parabenizo todas, eu acho que cada um tem o seu jeitinho, mas na área, quando a gente traz para o gospel, né, digamos assim, a gente vê que tem um diferencial, não é só a comunicação, não é só ser um apresentador de TV, não é só falar numa rádio, num podcast, tem muito mais. Né? Você, através da sua vida, você conseguir transmitir muitas coisas para as pessoas pelo seu testemunho, né? Isso faz uma diferença muito grande. Sim, que bacana, que bacana. A gente tem que ser instruída pelo Espírito Santo, senão não tem jeito, né? Exato, Nada dá exato, certo. Que exato. legal. Eu queria destacar, né, que você comentou também sobre você ganhou algumas premiações. Eu queria que você destacasse também, né, essa participação do Troféu Promessas Gospel, né, que você participou com a Mara, né? Eu queria que você contasse como foi essa experiência. Inicialmente, eu tinha convicção e certeza que eu não iria ganhar. Até porque a Mara, ela é uma artista maravilhosa, ela tem uma trajetória, né, profissional muito grande, ela tem referência, é uma cantora, né, a gente sabe também que fala, que transmite a palavra de Deus. Ela é casada com um grande apresentador, que é o Gabriel Torres. Então, assim, foi algo que eu disse, eu tinha certeza que eu não ia ganhar. Mas é a prova que Deus nos surpreende. Nessa noite que eu estava apresentando o evento, eu tive a oportunidade de bater uma foto com ela, né, a gente conversou um pouquinho. E quando saiu o resultado, porque foi por votação, viu, gente? E teve auditoria, teve toda uma questão por trás, não foi nada arrumadinho, até porque ninguém ia concorrer com a Mara no arrumadinho, né? Mas, assim, quando saiu o resultado, eu me levantei tremendo. Ela me chamou, a própria Mara me chamou para me dar um abraço. E ali, Deus falou comigo que não era sobre competição, era sobre tempo e oportunidade. Então, foi o que eu transmiti para ela, concorrendo com ela, sabendo que ela era uma profissional topástica, e agora eu estava ganhando aquela premiação. Então, para mim, não foi ser melhor do que a Mara. Foi que ali Deus falou, há tempo para todas as coisas. Né? Então, através da vida da Mara, eu pude perceber que quando Deus quer exaltar alguém que está no anonimato, que não é conhecido, Ele faz. Então, foi uma experiência realmente desafiadora, como profissional e, ao mesmo tempo, como cristã. Porque quando Deus quer tirar do anonimato, Ele tira, né? Quando Ele quer fazer, Ele faz, independente dos meios, né? Foi em Sorocaba o evento, tinha a presença de Vanilda Bordieri, de Célia Bueno, então, assim, foram outras cantoras, outros artistas maravilhosos, a compositora Áurea, né,
lá de Pernambuco também veio para a premiação. Então, assim, nomes e renomes maravilhosos, e você está entre eles e ganhar uma premiação. Foi um presente de Deus. Não foi só a premiação, foi o reconhecimento que Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Um presente e uma resposta também, uma resposta, né? Uma resposta. Que bacana. Foi muito forte. Foi uma emoção, assim, até hoje eu trago isso como uma lição do poder de Deus. Quando Ele quer fazer, Ele tira você. Teve uma cantora também que veio de Tocantins, ganhou a premiação, vendeu tudo, mas ganhou a premiação e hoje está se destacando. Então a gente percebe que tem vários meios quando Deus quer fazer. E vai criando as situações, né? Que legal, muito bem. E também, né, foi muito bacana a postura da própria Mara Maravilha, né, de ir lá te dar um abraço, de reconhecer isso também. Que às vezes por artista que tá mais tempo ali na mídia, né, às vezes pode pensar, ah, tá chegando agora e tal, ter esse receio, né, mas muito bacana também essa postura dela. E, assim, muitos falaram, né, da Mara, e eu tive a oportunidade na hora de ficar com o microfone, né, e fazer um agradecimento a ela. E, assim, eu acredito muito, Vanessa, que Deus, Ele cria todas as situações para a gente poder também transmitir para as pessoas mensagens dadas por Deus. Deus fala ao nosso coração e às vezes a gente precisa transmitir para aquela pessoa alguma coisa. E naquele momento ali, eu vi uma unção muito forte. A presença de Deus foi muito forte naquele momento. Por quê? Porque ela era uma artista, todo mundo tinha convicção, com certeza, que ela iria ganhar a premiação, mas foi um aprendizado para ambos. Porque ela me parabenizou, foi muito gentil da parte dela, inclusive um cheiro, Mara, um cheiro. Foi muito gentil da parte dela, ela foi muito humilde e também fez uma homenagem para mim na hora. Ela fez um pronunciamento muito forte, parabenizou um início de carreira na terra dela, né? Eu estou em São Paulo, gente. Os paulistas, né? Muito obrigada aí pela porta aberta, mas eu estou na terra dela. E quando ela me chamou, que ela foi me parabenizar, me deu um abraço, eu senti o poder de Deus realmente ali dizendo, olha, não importa o que aconteça, independente de qualquer coisa, eu coloco as duas no mesmo nível, porque para Deus não existe mais e não existe menos. Então, ali eu vi que não é premiação. Inclusive, eu até tenho um fixado na minha rede social, justamente porque esse dia foi marcante. Deus, ele não vê fulano é melhor, cicrano é maior, ele vê igual, por igual. Então, ali a gente se colocou nessa igualdade. E ela foi humilde o suficiente para também me parabenizar, e eu fui humilde o suficiente também para reconhecer o trabalho dela. Porque eu disse a ela, olha, foi por votação, mas se fosse por mérito, era você. Isso, exatamente. Ambas, né, teve esse entendimento, né, essa humildade de estar ali, de se cumprimentarem, de entender que era um agir de Deus ali, né, um propósito. Isso é muito bacana. Sim. Né? Você falou assim de premiações, né, das fases boas também, só que nem tudo são flores. Acredito que também não foi fácil chegar até aqui. Eu queria que você contasse também um pouquinho dos desafios que você enfrentou, né, para também hoje ser a Xênia que você é. Do meu testemunho, Vanessa, esse ano eu decidi revelar alguns segredos, né? Ninguém sabia, mas eu sou fruto de uma traição da minha mãe. E foi uma coisa que, assim, eu não condeno, né? No momento ela sabe de todas as coisas, mas eu passei uma trajetória muito dolorosa, porque eu fui um fruto rejeitado dentro da família, né? Então, é muito ruim você ter a sua base, que é a sua mãe, e ao mesmo tempo você ser rejeitado por ele, né? E ali foi o primeiro ensinamento. Né? Então, quando criança, Deus me resgatou justamente porque Ele sabia do que eu poderia crescer revoltada, ou talvez no mundo das drogas, ou seguir um mundo que não fosse o de Deus, né? Mas pelo contrário, foi através da minha vida que minha família foi resgatada para o ministério, minha mãe aceitou Jesus, minha irmã também. Então, eu vejo que é diferente, né? Ele criou a situação para haver a presença dele na minha família. Só que depois, né, de um crescimento, aos 21 anos eu saí de casa, 20 para 21 anos eu saí de casa, fui morar sozinha devido aos grandes conflitos, eu já não aguentava mais, e ali eu tomei uma decisão de servir ao Senhor, definitivo, foi quando eu abandonei a moda, deixei muita coisa e segui o evangelho de fato, né, eu me batizei, de lá para cá eu nunca mais, né, segui o mundo, ou voltei, ou retornei, então permaneci no evangelho fiel, abri mão de todas as coisas para continuar com Deus, mas eu passei por outra fase muito difícil, além de ter um crescimento, né, de um lar conturbado, de muitas renúncias e ali conflitos, eu tive um relacionamento que ninguém sabe, gente, mas eu passei por violência doméstica, eu não apanhei, eu não cheguei a ser agredida pelo meu ex-companheiro, mas eu passei por torturas emocionais e conflitos que perpetuaram anos, né, foram 14 anos de guerras na justiça, referente à guarda do meu filho, entre ameaças, entre problemas, né, questões de conflitos familiares,
foi colocado na Lei Maria da Penha justamente para a questão da proteção emocional. Não medida protetiva porque eu nunca fui ameaçada de morte, ou não houve agressão física, graças a Deus. Mas teve a questão da tortura emocional, né? A não aceitação de uma ruptura de um relacionamento. Então eu passei por vários conflitos. E isso, quer queira, quer não, mexe com a nossa trajetória de vida. Porque de 3 em 3 meses eu tenho audiência para participar. De 3 em 3 meses eu tinha uma petição para fazer. Então foram gastos financeiros, foram perdas, talvez de projetos, né, de propósitos, talvez pudesse hoje ser uma grande empresária ou, enfim, outras coisas. E eu tive que abdicar para poder abrir mão de muitas outras coisas para poder resolver conflitos. Então, mas a minha base sempre foi Cristo. Então, eu consegui ter esse emocional hoje que eu tenho. Inclusive, os psicólogos até brincam comigo, psicanalistas, amigos que eu tenho que são terapeutas, dizem assim, você é um milagre. Você já era para estar fazendo terapia há muito tempo, eu nunca fiz terapia, nunca fiz acompanhamento, mas a presença de Deus, ela me transformou. Eu digo para todo mundo, gente, Deus ele é espiritual, a gente precisa sim de profissionais na área de saúde quando houver essa necessidade. E em algum momento eu precisei passar porque a justiça determina, né? Precisa de uma visita psicossocial, precisa da psicóloga próximo, mas assim, Deus ele consegue fazer a gente entender como se reestruturar. Ele é o maior psicólogo que já existiu, né? Então, ele forma os psicólogos, os médicos. Mas se você precisa também, vai para o psicólogo, vá para um terapeuta. Mas a presença de Deus foi primordial, Vanessa. Na minha vida hoje, para ser o que sou hoje, realmente foi a presença de Deus. Porque eu não tenho revolta, eu não tenho raiva, eu não tenho mágoa, eu não tenho espírito de vingança. Pelo contrário, eu quero que ele seja feliz. Ele hoje tem uma família. Desejo para minha mãe, eu perdoei minha mãe, a gente tá bem, viu, pessoal? Tá um pouquinho afastada do evangelho, mas vai voltar. Deus já tem promessa. E então, assim, tudo isso por conta da presença de Cristo. Se não fosse, eu não estaria, nem seria quem sou, né? Isso que eu ia falar agora, é a famosa frase, se não fosse Deus na minha vida, né? Se o não que fosse. não teria sido, né? Exato. Que bacana. Então tem que ser muito forte, muito guerreira também, né? E ter muita coragem de também enfrentar as coisas que você enfrentou, né? E o bacana é que você sempre também, né, com esse mesmo jeito, sorrindo. E isso também você acaba levando para curar outras pessoas, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, porque você passou por tantas coisas na sua vida difíceis e mesmo assim você tem o melhor, né, para dar para as outras pessoas. Existe uma fase da minha vida que ninguém sabe. Muita gente, né, quando diz, vê luzes, vê cores, vê redes sociais. Mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, pessoal, eu passei uma fase muito difícil. A promessa de Deus na nossa vida, ela faz assim. Deus, ele diz, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. Mas para você receber todos os benefícios celestiais, você tem que passar por um processo de transformação dentro de você. Você não pode receber uma bênção para você machucar o seu irmão. Você não pode receber exaltação, status, se você vai utilizar aquilo ali para ser melhor do que o seu próximo. Então, existe um processo. Você precisa descer. Quando José, né, utilizando aqui a palavra, quando José ele foi ser governador do Egito, ele passou por um processo de transformação. Porque ele passou por muitas dores. Se José fosse honrado naquele período, que ele já estava no palácio, entraria a soberba, a vaidade, a prepotência, porque ele disse, agora eu mando. Mas foi necessário ele estar no palácio e depois ele voltar para um calabouço para ele entender que ele não é nada. Então, do mesmo jeito, isso acontece na nossa vida. Todos os projetos e todos os propósitos de Deus, primeiro tem um trabalhar. Esté, para ser a grande rainha, ela passou 1 ano tendo orientações. Ela se desprendendo do velho, né, da velha Esté, da Radassa. Ela esqueceu a Radassa, ela virou Esté. Então, ela precisava passar por esse processo. Do mesmo jeito é na nossa vida. Então, quando eu cheguei aqui, ninguém sabe, mas eu cheguei a morar, passei 5 meses, morando em uma instituição que acolhe moradores em situação de rua. Mas olha que lindo, o testemunho de estar numa casa que acolhe esses moradores me fez continuar fazendo a obra de Deus. Eu me tornei pastora deles, a gente continuou fazendo a obra, mas ali eu tive um aprendizado totalmente diferente. Eles são seres humanos que nós rejeitamos. Temos preconceito, olhamos para eles como pessoas que são drogadas, como pessoas que são usuárias do corpo, né, para ganhar dinheiro, então a gente começa a acusar. E a gente repudia o contato com essas pessoas porque nós nos colocamos de melhores do que eles. E quando eu fiquei no escritório dessa instituição e eu comecei a conversar com eles, eu comecei a escutar as histórias, os conflitos que eles passaram, eu percebi que é muito forte.
Eu dizia, nossa, eu achava que eu amava pessoas e foi por esse projeto, por esse propósito, por esse momento que eu entendi que eu precisava amar mais. Eu não amava as pessoas como Deus dizia que a gente tem que amar. Então, quando eu passei 5 meses cuidando desses moradores de rua, eles falando que me amava, trazia presente para mim, conversava comigo, choravam, sorriam, e eu fui ganhando experiência ali com eles. E tem uma coisa que é interessante, que quando chega um morador, né, um usuário de drogas, de entorpecentes, ou um morador em situação de rua, ele chega na igreja, a nossa tendência é repudiá-lo, né, é tirar ele do ambiente. A gente não deixa ele ouvir a palavra de Deus. E o que é interessante não é só tirar, é tirar com violência. E essas pessoas, eu vou deixar aqui a dica para quem quer, né, aprender a lidar com eles, é com amor, gente. Eu consigo afastá-los ou tirar de um conflito dentro da igreja pelo amor. Você nunca vai conseguir convencê-los na dor. São pessoas frustradas, são pessoas revoltadas, são pessoas doloridas, são pessoas machucadas, pessoas que já foram abandonadas por outras pessoas e eles não acreditam em ninguém. Então, para você chegar até essa conexão com eles, é necessário através do amor. E isso eu só entendi quando eu passei a amá-los. E não foi uma tarefa fácil. Entende? Sim. Foi uma fase bem difícil, foi quando eu cheguei aqui em São Paulo. Eu tive essa experiência, depois Deus começou realmente, aí foi quando veio a honra. Sim. Depois desse processo, aí foi quando eu ganhei a premiação, quando Deus começou a me fazer convites para ser apresentadora de TV, quando eu comecei a sair em jornais, em revistas. Então, entenda o processo. Você primeiro aprende para depois você ganhar a honra. E muitas pessoas buscam a honra, mas não passa pelo processo. Que lindo, que lindo. Eu não sabia dessa parte, né, da sua história. Acredito que muitas pessoas também não. Mas é de um aprendizado assim enorme, né, até para nós agora que estamos ouvindo, porque às vezes a gente tem promessa de Deus, mas tem coisas que Deus precisa trabalhar dentro de nós ainda. Então Deus vai montar uma situação para que a gente sinta na pele, para que a gente aprenda, para que a gente se transforme, para poder alcançar vidas através de nós. Imagine você passar por um conflito familiar, crescer na infância com esse conflito familiar, depois ter um relacionamento abusivo, né, vamos falar assim, e depois você agora, né, Deus vai te dizer assim, deixa tudo, deixa casa, deixa filho, deixa carro, deixa tudo, gente, e agora vai para uma terra desconhecida e lá você ainda ser acolhida numa casa que acolhe moradores em situação de rua. Porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei com dinheiro, eu cheguei com um apartamento pré-pronto, tudo para alugar, mas assim, o apartamento foi vendido, quando Deus quer fazer, viu? O apartamento vendeu 1 semana antes de eu chegar aqui. Depois eu não arranjei emprego, as portas se fecharam. E tudo que... É aquele velho ditado, né? De onde você tira e não repõe, acaba. Então, o dinheiro que era para mim o sustento foi acabando. E não é que eu fiquei na rua. Eu tive que sair da casa que eu estava. E o único meio que eu tinha de conhecer São Paulo e conhecer pessoas era através de uma instituição. Era a única. Eu só conheci uma pessoa aqui em São Paulo. Hoje eu conheço praticamente São Paulo toda. E eu tive a oportunidade de conhecer um pastor que fazia ação social nessa instituição. Ele me levou até lá e ali eu conversei com o diretor e fiquei. Eu disse, eu posso ficar aqui por um tempo? Mas já era um propósito de Deus, já era Deus trabalhando na minha vida. Então, eu preferi ficar ali. Depois eu conheci outras pessoas. Foi quando eu entrei na igreja, na Assembleia de Deus Madureira daqui. Aluguei um canto para ficar e assim foi, viu, gente? E aqui estou. Que legal, que legal. E é um prazer pra gente, né, ter você aqui em São Paulo. É uma coisa boa. Que legal. E você trouxe um ponto muito bacana também, que é a rejeição das pessoas, né, com moradores de rua, até a própria igreja, que é um lugar de cura, que é um lugar de, né, você confortar as pessoas, e quando a pessoa chega lá, ela não tem aquele apoio, né, não pode nem ficar ali para ouvir a palavra de Deus. Então isso é uma coisa que as igrejas têm que aprender muito, né, não só a igreja, mas nós como seres humanos também, né, que às vezes a gente vê uma pessoa passando necessidade e a gente muitas vezes não ajuda ali, né, a gente, outra pessoa vai ajudar. Então a gente não pode ter esse pensamento. Claro que a gente não tem condições assim, de ajudar todos, né? Sim, mas se cada um fazer um pouquinho, né? Aquele trabalhinho de formiguinha, a gente consegue alcançar muitas vidas. E uma coisa que para cuidar deles, quem vai cuidar tem que ter consciência. Eles estão ali por opção deles. Tem ajuda da prefeitura, tem ajuda de instituições e de algumas igrejas que fazem ação social, sim, né? Leva sopão, às vezes tem até marmita, né, para o almoço. Mas são situações que são escolhas deles. Então, quando você diz assim, né, que não tem, a igreja às vezes não está preparada para cuidar, é exatamente por isso, porque as pessoas veem eles como coitadinhos. Eles não são coitadinhos. Eles são conscientes das decisões que tomaram, eles são espertos demais, têm um poder de persuasão muito forte, são pessoas de extrema influência, muito inteligentes. Tem médicos, gente,
que foi vender um órgão, foi preso e está na rua. E pessoas que são da tecnologia. Então, assim, são pessoas que são instruídas também. Não é só um coitadinho que está lá na rua, cresceu lá na rua, não. São pessoas que tomaram decisões erradas, que fugiram da polícia, por N situações. Mas o nosso olhar deve ser um olhar racional. Eu devo ajudá-los até o ponto que eles precisam e que eles querem. Sim. Às vezes a gente quer fazer muito mais do que é necessário. E às vezes a gente acaba se envolvendo e sofrendo, porque eles, muitos não reconhecem o trabalho que você faz, abandonam a instituição, não querem concluir um tratamento, né, da questão da cura, sobre a questão de drogas. Então é necessário ter esse olhar maduro para você perceber que é uma escolha deles. Exato. E isso, através do amor, você compreende. Olha, eu estou te ajudando, mas é só até aqui. Exato. Deus faz aqui, mas aí depende de você agora. Tem um limite Tem um também, limite, né? tem um limite também. Então, isso tudo é um aprendizado, né? Que legal. E você também, né, falou sobre missões, né? Mais ali com crianças. Você viaja também para fazer esse tipo de trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente também sobre isso e como foi, né, essa paixão também. Bem, a questão de missões, porque lá atrás, pela minha infância, foi uma senhora chamada Francisca, da igreja congregacional, que me levou para a igreja. Então, o fato de estar participando de um conjunto infantil, né, do Ministério Infantil, trouxe a minha família para a casa de Deus. Que legal. E eu fui um paciente suicida, eu tentei suicídio 3 vezes. Então, assim, eu conheço um pouco a trajetória do porquê da dor, do porquê a pessoa quer tirar a própria vida. Né? Diante de tantos conflitos, eu tentei. Então, assim, e o Ministério Infantil foi lá atrás que eu percebi que aquela semente que foi plantada de Cristo, que Deus dizia assim para mim no hino, quero que valorize o que você tem, que eu escutei no Ministério Infantil, que fez toda a diferença na minha vida ministerial hoje. Então, hoje eu sou cristã por opção. Eu não me escondo de nada, meu passado não me condena, nada me acusa, mas aquela história de trajetória de dor, quando eu fui para a obra de Deus, eu escutei aquela voz dizendo assim, olha, eu quero que você se valorize o que você tem, né? Você é importante para mim. E aquela voz de Deus foi quando eu conheci o amor. Eu recebi na minha casa acolhimento, ajuda, mas faltava algo a mais, né? Faltava o pedido de perdão ser liberado, a aceitação dos erros, faltou muita coisa. Então eu cresci num conflito. Mas quando eu ouvi a voz de Deus no ministério infantil, daquela professora maravilhosa que estava lá falando, né? Jesus é bom, Jesus né, faz tudo, fez toda a diferença. Então, quando eu decidi seguir o ministério infantil, foi por conta disso. Quantas crianças não passam por conflitos familiares, pais separados, violência doméstica, grandes conflitos referentes às vezes ao álcool, à droga, né, alguma coisa dentro de casa e não tem apoio de ninguém. Então, você se colocar na condição de transformar essas crianças para a obra de Deus, lá na frente, é por isso que a palavra de Deus é muito sábia, quando ela diz, ensina as crianças o caminho que devem andar. Eu sou testemunha disso. Parabenizo a todas as professoras. Quem faz missão com questão do Ministério Infantil fez muita diferença. Nas minhas orações, eu só recorri a Cristo. Nas minhas lágrimas, era Cristo. E muita gente não sabe dessa minha história. Acha que é só o glamour, né? Acha que é só a honra, a premiação, que eu quero status. Gente, eu vou confessar aqui também no programa da Vanessa. Eu nunca pedi a Deus riqueza. Eu nunca pedi a Deus status. Eu nunca pedi a Deus para ser reconhecida. Eu sempre pedi a Deus que eu pudesse ser instrumento da palavra e da voz dele. Porque aquela professora lá atrás fez uma diferença muito grande na minha vida. Aquela semente que foi plantada na infância, ela fez toda a diferença. Aos 16 anos eu já era líder de eventos na igreja. Né? Hoje eu sou pastora, hoje eu sou capelã, mas porque eu decidi cuidar dessas crianças como outras pessoas. Eu decidi ser um ser humano do bem. Uma vez que eu passava por conflito, eu disse, não, eu quero ser do bem. Essa maldição quebra aqui. Eu não vou permitir mais que daqui para frente tenha revolta, raiva, amargura, não, frustração. E quero lhe dizer, vocês podem fazer o que quiser comigo, viu, minha gente? Eu serei um ser humano do bem. Amém. Custe o que custar, eu vou plantar a semente do bem. Porque aquela semente lá atrás de Cristo foi plantada no meu coração. Que legal. Então, a referência de Cristo no ministério infantil, Vanessa, faz muita diferença. Sim. E a palavra incomparavelmente lindo, realmente ele é incomparável. Ele não tem... Aí as pessoas dizem assim, mas eu não conheço Deus. Mas você sente. Se você buscar, você sente. Eu senti a presença de Deus cuidando de mim em cada situação. Em cada livramento familiar, em cada situação de risco, eu senti a presença de Deus. Então, hoje, por ser
uma das líderes, né, em ministérios infantis, ou como capelã de ministério infantil, ou até mesmo, né, levando a palavra para essas crianças, inclusive nas tribos indígenas, que eles conhecem outros deuses, eles têm outros rituais. E eu decidi fazer isso porque tem alguém precisando de ajuda. E aquela criança, ela pode não se tornar um adolescente. Ela pode tirar a própria vida, ela pode criar uma criança problemática, com crises de ansiedade, depressão. Mas você e eu pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, e na trajetória de ser um ser humano adulto diferente. Eu sou diferente porque a da Francisca, lá atrás, aquela irmãzinha abençoada, me levou para a igreja. Então, assim, para você ver o quanto é importante o ministério infantil. Nossa, Né? Então, isso para mim realmente é impactante. Eu quero atingir realmente, deixar lá plantada a semente. Nem que venha outro e regue, outro colha, mas eu quero plantar a semente na criança. E depois, nos adultos também, viu, gente? Nos idosos. Em todos. E nos animais. Eu gosto muito de tudo, mas assim, a criança, ela tem esse chamado por minha vida. Sim. Pelo meu testemunho. A presença de Deus, ela realmente me transformou. Que foi uma resposta para Deus também, né? Quando você estava ali no sofrimento, querendo tirar a própria vida, e através do Ministério Infantil, né? Por conta de uma canção de alguém que estava ali também fazendo esse trabalho, atingiu seu coração. Então você já sabe do processo, né? Então você já sabe que isso realmente veio direto do céu, né? Veio direto do céu. E muitas pessoas não sabem desse testemunho de vida, assim, né? Conhecem algumas partes que eu falo, porque é muito testemunho. Viu, gente? Eu não conto porque é testemunho, mas assim... hoje eu decidi abrir um pouco, né, desse testemunho, principalmente no seu programa, Vanessa, porque foi o Espírito Santo que me conduziu. Amém. Chegou o tempo de você saber o porquê que Deus, ele honra algumas pessoas, o porquê que Deus exalta, o porquê que Deus, ele abençoa, abre portas. E muitas vezes as pessoas querem seguir o mesmo caminho. Mas o caminho que Deus faz na minha vida, pessoal, não é para honra, não é para premiações, para ser melhor do que ninguém. É para dar referência de que lá atrás a semente foi plantada no coração e hoje eu estou me tornando referência de uma serva de Deus, de uma criança que foi acolhida pelo reino. Sim. E que faz a diferença na vida de outras pessoas. Por isso que você vai descobrir já porque eu amo comunicação. Vamos falar. Mas é incrível também, né, isso que Deus entrega pra gente também continuar fazendo essa obra, né? É muito bacana Deus usar a nossa vida pra isso, né? Pro reino de Deus, alcançar outras vidas, como você falou. Tô plantando aqui, né? Pode ser que outra pessoa, né, continue ali, mas eu quero fazer a minha parte. Sim, porque isso é muito importante. E entrando aqui, né, voltando um pouquinho ali também na área de comunicação, queria que você falasse também sobre isso, sobre essa paixão. Eita, agora será revelado. A comunicação, eu aprendi 2 caminhos. Você destrói uma vida e você constrói através da comunicação. Tudo que você fala para aquela pessoa, a palavra de Deus nos ensina que ela tem força. A palavra, ela tem força. Ela tem uma força de abençoar, como ela tem uma força de amaldiçoar. As palavras que eu escutei, elas foram palavras muito ferinas. Então, eu dizia assim, eu preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Eu preciso entender o porquê que isso me machuca tanto. E quando Deus me levou para a área da comunicação, quando Deus, né, sempre me colocava no meio para ganhar concurso, eu desfilava, e, enfim, e o pessoal, Xênia, eu dizia, tem alguma coisa aí na comunicação que vai fazer a diferença. Então, quando eu comecei a entender que Deus, ele nos deu o poder da fala, da profecia, de determinar algo na vida de alguém, eu dizia, aí, a minha voz, ela tem o poder de determinar algo sobre a vida de alguém. Então, hoje eu uso o meio, inclusive eu quero usar o programa para abençoar a sua vida. A comunicação, ela tem essa força. Então, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, ouve pessoas que são pessoas de Deus, pessoas do bem, que vão te trazer a palavra de Deus para o teu coração. E quando foi lá atrás, eu disse assim, Senhor, o Senhor, através da minha vida, abençoa muitas pessoas. As pessoas gostam de me ouvir, né? Gostam do meu sorriso, gostam das minhas brincadeiras. O que eu posso fazer para cuidar delas? Aí Deus falou assim para mim, viu? Olha, testemunha. Exclusivo, viu? Essa é uma entrevista exclusiva. Faço ID. ID é levar a palavra de Deus. Como é que eu vou levar a palavra de Deus? Através do louvor, através da canção, através da oração, através da palavra, através da comunicação. Quando eu entendi o porquê que a comunicação é tão importante na vida das pessoas, eu disse, é isso que eu quero ser. Eu quero plantar a semente no coração das pessoas. E eu só vou conseguir se eu conseguir conectá-las ao meu coração. Então, tudo que está dentro de mim, se eu conseguir através da comunicação assertiva, que aí vem o segredo, viu, minha gente? Vocês querem aí técnicas,
humanas, vocês podem conseguir, mas existe uma técnica que é do céu. Quando você conecta o coração daquela pessoa, quando você consegue transmitir para aquela pessoa paz, quando você consegue transmitir para aquela pessoa a presença de Deus, numa conexão assertiva, você já fez a diferença na vida dela. E a comunicação, digamos, o programa de TV ou de rádio, quem está em casa, ele pode ouvir a minha voz. Então, eu vou estar presente sem estar presente. Eu vou fazer a diferença na vida da pessoa, mesmo não estando com ela. E quantas vezes eu me senti sozinha? E quantas vezes um louvor fez a diferença? Quantas vezes uma ministração de um pastor fez a diferença? Aquela voz falando assim, olha, não desista, confia em Deus. Eu amo louvor, gente. Então, eu me acalmo com louvor. É uma técnica minha. Os musicistas, por favor, todos aprovados. Eu amo música. Então, o louvor, ele me acalma. E eu me lembro de Davi, que tocava harpa, né? Então, assim, o louvor me acalma. Então, se o louvor me acalma, a voz também acalma. As palavras abençoam, né? Então, esse ide eu criei dentro do meu coração. E quando eu via que as pessoas gostavam do que eu falava, porque eu queria falar palavras que abençoavam a vida das pessoas, palavras de bem-aventurança, então eu percebi que era o caminho certo. E a comunicação hoje, para mim, é levar esse amor de Deus através da minha voz, da minha presença. Aí, por isso que muita gente diz assim, modelo, e manequim, e radialista, e mestre de cerimônia, e apresentador, e comunicador, e palestrante. Gente, tudo que corresponde à comunicação, eu amo exatamente por essa finalidade, de levar o amor ao coração das pessoas, de plantar a semente do bem no coração das pessoas, aonde elas jamais elas poderiam ter. Quantas pessoas estão isoladas no apartamento hoje? Você não tem, nem sabe. Mas se ela ligar a TV, se ela ligar um stream, se ela ligar um programa, se alguém enviar um YouTube, um canalzinho ali de um programa, se alguém falar que tem um aplicativo que você vai baixar uma rádio e vai ouvir a voz de Deus através da voz de alguém, faz toda a diferença. Aquelas músicas daqueles cantores, se eles não tivessem escrito ou não tivessem cantado, eu não teria sido abençoado. Então, assim, que eu seja essa pessoa da comunicação. E seja através de qualquer coisa, porque se surgir algum medo... E de Libras eu tô chegando lá, viu, minha gente? Eu ainda vou aprender um pouquinho, né? Pelo menos Deus e Jesus eu sei. E é comunicação também. Exato, tudo que corresponde à comunicação. Hoje, no Ministério Infantil também eu faço algumas artes, né? Eu gosto muito de mexer com coisas, viu, gente? Eu sou bem criativa. Então, às vezes eu faço, né, um desenho, ou um animalzinho, ou um barquinho. Então, tudo isso caracterizado por mim, tá? Vai lá no EVA, né? Aqui chamam aqueles papéis de plástico, né? Então, assim, eu corto para fazer os desenhos mesmo, para impactar as crianças, porque tem crianças que elas não conseguem entender. Mas, às vezes, o desenhozinho, uma imagem, né, uma foto, ou até mesmo uma brincadeira, elas conseguem captar bem a mensagem. E a comunicação, para mim, é isso. Nossa. É levar o amor de Deus através da minha voz. Que maravilha. Em primeira mão, hein? Em primeira mão. Ninguém sabe disso. Que bacana. Mas o que você trouxe é muito importante, porque tem muita gente que é influente hoje e tem o poder, né, do microfone na mão e não faz uma coisa boa, por exemplo, né? Não alcança vidas, está fazendo outras coisas, né? Como, né, o palavreado para o mundo, né? Em vez de alcançar vidas ou fazer coisas relevantes, ajudando uma pessoa, né? Uma vida. Então, é de extrema importância você ter esse poder na mão e você usar para o reino de Deus. Muitas pessoas utilizam a palavra de Deus como um meio de atingir outras pessoas, não positivamente. Existem, pessoal, teólogos, existem professores, existem pregadores, profetas, cantores, comunicadores, existem todo tipo. Deus deixou cada um com seu propósito. Se você descobre o seu, você não ofende o do outro. O profeta, ele é necessário que exista porque ele é necessário que a gente receba. Se eu não tivesse recebido a voz de um profeta, Deus não tivesse usado a voz de um profeta, eu não estaria aqui em São Paulo. Eu não estava cumprindo o meu propósito. Quando Deus me disse, eu estava indo para a área administrativa quando Deus disse, eu te quero na comunicação. Não fui eu que disse, foi Deus que disse, o teu propósito é na comunicação. É fazendo missões, é levando o evangelho, é fazendo ações sociais. É isso que eu quero que você leve amor. E como é que eu vou levar amor? O único meio que eu tenho com as minhas habilidades é através da comunicação. Então, assim, que nós, como cristãos, possamos hoje abençoar outras vidas. Sabe, Vanessa, você é apresentadora, eu também sou. Que eu exalte e que eu abençoe o teu ministério. Porque quando eu abençoo, o universo, Deus, ele transmite de volta para mim, porque eu estou lançando sementes do bem. Então, o que é que eu vou colher das sementes? O bem.
Então as pessoas às vezes amaldiçoam outras pessoas por conta disso, entendeu? Sim, Então assim, sim. é difícil hoje você estar nesse meio por conta disso. Exatamente. E que também tem um valor distorcido de alguns cristãos, né? Que às vezes parece que é uma competição, né? Como É, você fala, de exaltar o trabalho do próximo, né? Da gente estar aqui, da gente, né, compartilhar algumas coisas também na comunicação, mas a pessoa entender que não é uma competição, que é uma soma pro reino de Deus, né? Que são vidas que estão em jogos, porque todos os dias vidas são ceifadas, né? Pelo exato. inimigo, sem conhecer a palavra de Deus, porque por às vezes capricho, eu não vou porque aquela lá, ela vai, eu gosto só de ficar no conforto, vou fazer só um podcast, mas eu não vou ir lá evangelizar, né, e dar um abraço, ou cuidar do ministério infantil, que às vezes é mais complicado, né, porque é difícil Exato. lidar com crianças também, Sim, né, sim. então a pessoa tem que ter esse entendimento que sim, todos os trabalhos sociais, todos os trabalhos para o reino de Deus são importantes. E uma mensagem que eu quero, né? Na verdade, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Qual o seu propósito? Eu não posso atingir o seu ministério se eu não conheço o seu propósito, né? Eu conheço o meu propósito. Então eu não posso atingir o seu ministério porque você tem outro propósito. Mesmo que seja a mesma conexão com pessoas e comunicação, você tem o seu propósito. O seu propósito com Deus e com vidas é outro. Mesmo que seja fazendo a mesma coisa, o seu propósito é outro. Então, qual é o seu? E às vezes a gente atinge o outro porque o meu é ensinar, o outro é aprender, o outro é educar. Então eu preciso entender o propósito para parar de ofender as pessoas. E principalmente os irmãos em Cristo, né? Que tá fazendo a obra, gente. Deixa eles em paz. Deixa Amém, eles quietos amém. fazendo a obra, pelo amor de Deus. Sim, e parece que as pessoas que mais criticam são aquelas que não fazem nada pro reino, né? É incrível. Né? E assim, quer se ver no propósito do outro. Você não Exatamente. chegará no propósito do outro. Você pode pegar o mesmo atalho, o mesmo caminho, as mesmas pessoas, mas não fará o mesmo propósito. Porque Deus deixou para cada um. Sim. Que às Cada vezes, um tem uma sementinha ali de algo, tem um propósito de vida, de diferente. sim. Fazendo a mesma coisa, mas é diferente. Às vezes a pessoa fala, não, aquela pessoa tá fazendo aquilo, tá dando certo, peraí que eu vou fazer também. Exato. Não que Exato. não possa fazer, mas você tem que ter um direcionamento de Deus, né? E você obedecer o que, né, Deus pediu, o que Deus tá te entregando ali. Não adianta eu olhar pra você e querer ser igual a você ou fazer as mesmas coisas que você porque tá dando certo e, né, pô, vamos Exato. fluir assim. Até porque a unção daquele ministério está em você. É a mesma coisa de eu querer sentar na sua cadeira de honra se eu não fui preparada para aquilo, se eu não tenho a unção daquilo. Então eu não vou conseguir administrar, eu não vou conseguir conectar os corações, eu não vou conseguir fazer o bem. Muitas pessoas perguntam, por que você ainda não montou um programa de TV, já que você tem experiência, já que... Pessoal, ainda não é o meu tempo. Tá chegando, mas ainda não é. Por quê? Porque ainda tem um propósito por trás. Ainda tem coisas que estão sendo feitas, que Deus ainda não deu direção. Então, como você diz, se a gente não vai na direção de Deus, a gente Exato. se perde no meio do caminho. Se perde feio. Sim, que legal. Mas vai chegar o momento, porque é tudo no tempo de Deus, né? Sim, E sim, vai ser sim. incrível, eu creio. Vai sim, E a- você vai estar lá. Amém, amém. E também aproveitando, falando, né, de projetos, eu queria que você falasse, assim, as suas expectativas aí para os próximos anos também. Sempre tem Deus plantar algo no nosso coração, né? A gente fica com aquele desejo, com o coração queimando de fazer algo. Se você tiver, compartilhe com a gente também, né? Se você se sentir à vontade, por favor. Existem alguns projetos que, por questões de contrato, a gente não pode falar, né? E questões jurídicas também, senão aí, aí eu vou estar deixando de ser prudente para ser imprudente. Mas existe sim, inclusive tem um projeto, né, na questão da parte de como atriz. Muitas pessoas perguntaram por que eu estou indo para esse segmento. Bem, pessoal, um dia vocês vão saber da minha história. Um dia haverá aí um filme, uma novela, um seriado, enfim, alguma coisa da minha história e para isso eu preciso me preparar. Então, eu estou me preparando um pouquinho na questão, né, de como atriz. Tem alguns projetos também, algumas viagens aí que vão vir. Não posso afirmar para vocês nacionais ou internacionais, Que mas tem alguns chique. estados aí que por enquanto vai ter algumas viagens esse ano. A gente já está se organizando. A questão do meu filho também que vai vir para cá, né, vai passar uma Que temporada legal. comigo. Aí Deus vai determinar se fica, se vai. Mas tem algumas surpresas. E da TV, que eu sei que você está curioso em saber, breve. Eu vou contar. Breve novidades. Não posso falar ainda. Que legal, que legal. A gente está quase finalizando aqui, mas antes eu queria que você falasse, resumisse. Não, é difícil resumir Deus, né? Não tem como. Mas assim, uma palavra ou em uma frase, o que é Deus para você? Toda a minha vida, Deus ele foi o meu porto seguro, né? Eu acho que na nossa vida, no nosso ministério, nos nossos projetos, em tudo que a gente faz, ele é o nosso porto seguro. Em tudo. Eu não conquistei nada, eu não sou nada e eu não fiz nada se não fosse Deus me direcionando.
tudo que eu sou hoje, o que eu tenho hoje, tanto de amizades como questão financeira, tudo, foi Deus. Ah, alguém lhe ajudou, Deus tocou no coração das pessoas e as pessoas fizeram por mim, né? Me direcionaram, me apresentaram pessoas, mas eu sempre vi a mão de Deus. Eu sempre fui muito, não sozinha de ser só, viu, gente? Eu tenho muita gente. Mas assim, eu sou solteira, então muitas coisas eu passei de relacionamentos foram duradouros e outros também eu não sou namoradeira não, viu, gente? Então eu passo um tempo só. E estou distante do meu filho, né? Que é o meu maior bem. Então, quem foi meu refrigério? Quem foi meu consolo? Meu porto seguro? Deus. Nas decisões mais difíceis, Deus. Eu já presenciei Deus em audiência que eu não tinha condição nenhuma de ganhar, gente. E eu ganhei. Eu já presenciei Deus em concursos que eu jamais podia imaginar, que é premiações. Deus. Desculpa, Mara. Eu já fiz viagens que eu jamais eu poderia ter ido. E a mão de Deus. Convites, lugares, pessoas. Eu conheço pessoas nacionais e internacionais. E quem foi que me direcionou? Deus. Tem pessoas que fazem até parceria com marketing, tá, gente? Para poder chegar na agência lá e seguir o caminho, né, internacional. E eu não faço nem esforço. E chega no meu telefone uma mensagem. Pessoas querendo me ajudar. Recentemente eu entrei num grupo. Vou até contar uma coisa engraçada. Recentemente eu entrei num grupo de pessoal que fala inglês, né? Tô falando inglês um pouquinho, né? It's beautiful, né? Thank you. My friends is beautiful, né? Mas assim, eu tô aprendendo inglês e eu decidi entrar nesse grupo, né? E fazer amizades, falar um pouquinho inglês, tentar, né, treinar um pouquinho do meu inglês. Aí daqui a pouco tava o pessoal falando árabe, alemão. Eu disse, bem, gente, se inglês era difícil, imagina um grupo internacional com várias línguas. Então, assim, mas aí chegou uma pessoa, né? Eu fiz essa brincadeira no grupo. Aí chegou uma pessoa no meu privado e disse assim: você quer aprender inglês? Eu disse: nossa, tô aprendendo aula de inglês gratuito. E com americano. Então, gente, fica à vontade, assim, vocês quiserem também o contato. Então, assim, são conexões que Deus faz, que me apresenta, que eu não faço nem esforço. Às vezes eu faço uma brincadeira, né? A pessoa entra na minha rede social, fala comigo. Recentemente, uma apresentadora de grande renome entrou na minha rede social parabenizando o meu trabalho. Eu disse: enquanto eu babo o seu, você parabeniza o meu. Então, assim, Deus. Então, Deus, ele é o porto seguro. Para mim, ele é porto seguro. E se você quer conhecer Deus, faz uma oração, pede a resposta, se entrega, se renuncia. Você vai ver que muita coisa ele vai agir na sua vida através da oração. Ele vai se revelar. Vai. Que Aí legal. você vai saber quem é Deus. Que bacana. Agora sim, a gente tá quase finalizando, mas antes, né, você já entregou muito aqui pra gente, mas sempre tem um pouquinho mais. Eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos telespectadores, o que Deus colocar no seu coração. Momento pregação agora. Xênia Fernandes. Antes de finalizar, né, com essa mensagem, eu também quero agradecer a Capelania Unicef, que é uma capelania militarizada e civil, qual eu sou secretária nacional e internacional. E a gente tem algumas situações que a gente passa todos os dias, que é cuidado emocional das pessoas, né? E quantos militares, quantos médicos, quantos profissionais, né, de diversas áreas e segmentos estão passando por conflitos emocionais. E o capelão, ele tem essa finalidade, né, de acolher, de cuidar, de transmitir paz. Mas de todos os ensinamentos que a capelania, no decorrer dos anos, eu aprendi, tem uma que é muito especial. A gente cuida do próximo sem pedir nada em troca, né? Nós somos voluntários da obra de Deus, então a gente transmite esse amor. Então eu quero também deixar esse agradecimento, né, à Unicef, na direção, na responsabilidade da diretoria do nosso comandante Gilson de Oliveira, comandante. Minhas continências com honraria a todos os comandantes também regionais, nacionais e municipais. A importância de ter um capelão na nossa vida, né? Eu tenho capelães que cuidam de mim também emocionalmente, que me ajudam, outros são professores, amigos, psicanalistas, terapeutas também, que no decorrer do dia a dia também nos ajudam. Mas a mensagem que eu quero deixar aqui, eu quero deixar uma mensagem cristã para você que às vezes não sabe o que fazer. Às vezes você quer entregar muito para o próximo, quer mostrar que sabe fazer, que tem habilidades, mas guarde isso no seu coração. Tudo que você for fazer, faça para Deus, não para o homem. Porque quando nós fazemos alguma coisa para o homem, nós nos frustramos. Então, se você tem que limpar uma casa, faça como se fosse a casinha de Deus. Se você tem como organizar a igreja, faça organizando para Deus. Se você for fazer uma comunicação ou um projeto de TV, faça para Deus. Porque quando você faz para o homem e ele te decepciona, você não quer fazer mais. Então, se Deus te deu um propósito de fazer a obra dele, você nunca vai parar quando você fizer para Deus. Porque Deus, ele sempre vai te conduzir para o melhor.
Deus ele vai te dar a direção certa, ele vai colocar as ferramentas, recursos para que você continue fazendo e prosperando. Porque quando você faz para o homem, você se frustra, porque o homem leva teu projeto, acontece inveja, perseguição, eu que diga, defamação. Então, quando tudo isso acontece, você diz, chega, agora eu tenho depressão, agora eu não quero mais, então você para. E quando você faz para Deus, não é diferente. Porque Deus ele te dá o reconhecimento e o merecimento que você precisa. O homem ele te dá o que ele quer, mas Deus é o que realmente você precisa. Então, a mensagem que eu deixo para você num programa maravilhoso, né, que é o da nossa amiga Vanessa, faça para Deus tudo, seja o que for, do serviço mais singelo, mais simples, até o de grande porte, o grandioso, é um projeto internacional de cinema, seja o que for, você quer ir para a NASA, quer viajar para a Lua, faça para Deus. Eu garanto que você não vai se frustrar. Amém, amém. Ela é com humor, né? A palavra foi séria, mas ela coloca aquela pimentinha, né, do humor. Isso é muito gente, maravilhoso. Eu sou alegre, fazer o quê, né? Que legal, que legal. Que mensagem poderosa e abençoada. Porque tudo que a gente faz pra Deus, né, a gente não se frustra. Não se frustra. Então as pessoas têm que ter esse entendimento, né? Não é por like, não é pra ter fama, mas é pra fazer algo que Deus colocou nas mãos e pra alcançar outras vidas pro reino. Sim, sim. E por mais pessoas com esse coração. Oh, coisa boa. Que legal. E agradecer, né, a toda a equipe do programa, né? Eu tô muito feliz. Eu fiz uma oração antes de vir para cá e Deus determinou que eu contasse um pouco do testemunho que muitas vezes as pessoas não sabem. Então, às vezes, Deus lhe honra, Vanessa, e as pessoas dizem assim, é amostrada, é exibida, só quer aparecer, quer estar no meio do povo rico. Gente, eu já estou no meio do povo rico, eu sou filha do rei. Não tem como. Eu estou no reinado dele. Então, assim, mas na verdade não é. É o reconhecimento de Deus, né? Quando a gente falar um pouco sobre motivação, então quando a gente se motiva para fazer algo, é porque Deus ele está reconhecendo o seu esforço, né? Só Ele sabe a lágrima no deserto, aquela voz clamando lá no deserto, Senhor, só Ele sabe dos conflitos que você passa. Às vezes a gente não transmite porque não é necessário, né? A gente transmitir sofrimento para quê? A gente tem a quem buscar, né? O reino de Deus ele é para isso. Né, para você falar, para você chorar, para você se entregar, mas quando você passa a entender qual é a finalidade de você com Deus, você começa a perceber que tudo isso aqui é passageiro, né? O seu maior presente está lá no céu. Então que você que está em casa, né, que está nos assistindo, reflita sobre as palavras, né? O meu testemunho é muito forte. Foi uma decisão de Deus, né, falar hoje aqui para você. Ele sabe todas as coisas, né? Esse ano já foi uma resposta dela, um convite maravilhoso estar aqui. Então, assim, já é Deus, né, falando. E ele disse que eu falasse. Então, você que está passando por algo igual, pior, ou melhor, ou pouca coisa, ou se, né, teve alguma referência do testemunho que eu contei aqui, foi só um pouquinho, viu, gente? Minha casa pegou fogo, já aconteceu muita coisa. Eu já perdi muita coisa. Então, assim, se você se sentiu, né, acolhido por essas informações, ou se identificou, busca Deus, né? O que eu tenho para dizer para você é busca Deus. Ele vai te dar o direcionamento, vai te dar o propósito, vai te dar teu ministério, você vai ser feliz, vai encontrar a pessoa no tempo certo, né? Porque você tá solteira, sendo bonita, sozinha. É o tempo certo, gente. É uma decisão minha com Deus. Ele sabe de todas as coisas, existem propósitos, né? Existem mistérios aí escondidos no reino. Então tem muita coisa que Deus fala conosco. Então que você seja abençoado também no seu programa. Quero agradecer, né, a todos, né, pelo convite. Você é uma fofa, é uma mulher abençoada por Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Esse ano será o ano que você vai ver o 360 de Deus, assim, uma mudança radical. Quem está lá embaixo vai subir e quem está lá em cima se achando demais, Deus vai descer esse ano. E tem muita coisa ainda que você vai participar que você nem sabe. Mas tem surpresa de Deus aí. Olha, tem ou não tem, pessoal? Que legal. Amém. Eu recebo em nome de Jesus. A gente já tinha conversado também sobre isso. Me emocionei muito. Né? A gente teve essa conversa muito espiritual também. Isso é muito bacana. O caminho que Deus vai levando a gente, né? É conhecer pessoas. E você foi uma delas. Então, é um prazer ter você aqui com a gente. Foi incrível nessa entrevista, um pouquinho ali só da sua trajetória, mas sem dúvidas vai alcançar muitos corações. Antes de eu agradecer, eu queria que você deixasse também suas redes sociais, né, para as pessoas que querem também conhecer um pouco mais a fundo e serem abençoadas pelos seus conteúdos. Sim, sim, né? O meu Instagram, né, @XêniaFB. Muita gente diz FBI, não posso falar. Mas é o XêniaFB. O Xênia é com CH, muita gente confunde com C ou com S, mas é com CH. O meu Facebook é o Xênia Fernandes. É o mesmo nome, gente. Então, se vocês quiserem me achar, pega meu nome com CH, que vocês vão encontrar em todos os lugares. Tem o lugares. LinkedIn, tem o TikTok. O TikTok eu uso pouco,
Porque, assim, é tanta coisa que eu tenho para fazer, assim, são tantas atribuições, né? Tanto ministeriais como profissionais, que às vezes eu entro na rede social, tô online, mas não tô. Mas se você mandar uma mensagem, né? O WhatsApp, ou quiser entrar em contato comigo, fala no direct lá do Instagram, eu vou dar meu WhatsApp. Eu sou muito acessível, né? Não tem essa assessoria toda para poder chegar em mim, embora tenha uma equipe por trás que cuida também, né? Às vezes as pessoas acham que a gente tá sozinho, a gente não tá sozinho não, viu? Não vem ofender não. Mas aí tem as redes sociais, tem uma equipe também que cuida, né, de alguns trabalhos meus. Então, assim, precisou de mim. Se quiser uma visita no hospital familiar, eu tenho cuidado recentemente também muito emocional com adolescentes, né? 2 adolescentes que chegaram a tentar suicídio, graças a Deus, né? Hoje estão noivos, estão na igreja, estão fazendo obra com o Ministério Infantil, né? Então, assim, se você tem um conflito familiar, quiser conversar comigo como capelã, fique à vontade. Minhas redes sociais é para tudo, pessoal. Se quiser me contratar também, fique à vontade. Fazemos qualquer negócio. Fazemos, né? Só não os que são ilícitos ou que Deus não permite, mas com os princípios de Deus estão dentro. Amém, amém. Sheila, você é maravilhosa, mas eu preciso terminar aqui, mas Deus vai preparar outras oportunidades, então eu quero agradecer por estar, né, aqui, por ter essa disponibilidade, ter vindo aqui, né, porque você está em São Paulo, mas também tem um processo ali de transporte também que é longo, né, que vou chegar aqui. Mas graças a Deus deu tudo certo, e que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério, que você continue sendo luz aí por onde você passar, viu? Amém, que Deus abençoe a vida de vocês e principalmente a sua, Vanessa, você também, né, uma serva do Senhor maravilhosa. Deus, como eu falei, tem uma obra muito grande para fazer na sua vida, através da sua vida. Pessoal, muitos não conhecem, como eu conheço a Vanessa, mas assim, é uma fofa, é um amor de pessoa. Tem levado, né, a obra de Deus para muitos corações, tem feito a diferença nesse projeto, né, de comunicação. Então, você também que quer levar para a igreja, né, eu já vou vender o peixe dela, tá? Quiser levar para a igreja, para o seu local de trabalho, ou quer até mesmo conhecer um pouquinho o projeto, quer enaltecer, patrocinar, fique à vontade. É um ministério muito bonito, é um ministério que fala do amor de Cristo, entrevista pessoas sobre grandes trajetórias, testemunhos, né? Nosso amigo William, né, que tá assistindo. Ô, William! Um cheiro para você, William Cristo. Então, assim, que Deus abençoe também os ministérios. E você é uma abençoadora, você é uma plantadora de sementes do bem, né? Estou aqui porque floresceu. Então, assim, que Deus te abençoe poderosamente, abençoe sua equipe. E eu tô com saudade já, gente. Nem foi combinado, hein? É Deus agindo aqui, ó, purinho. Muito obrigada. Obrigada também pelo convite. E as portas aqui estarão sempre abertas. Amém. Vamos dar um tchauzinho pra câmera ali, ó. Tchau, tchau. E o nosso programa vai ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e siga a nossa página para não perder nenhum lance. E não esqueça que ele é incomparavelmente lindo.